Como é bom nós estarmos aqui, juntos, reunidos como comunidade do Senhor. E eu acredito que isso é um grande privilégio. Eu tenho no meu coração que sempre é motivo de grande alegria nós temos a oportunidade de nos encontrarmos para juntos adorarmos ao Senhor, para refletirmos na palavra de Deus, porque você poderia estar na sua casa, você poderia estar no seu quarto. Isso é muito bom, nós devemos ter essa prática, mas não podemos perder a prática de estarmos juntos como família do Senhor. Amém? É muito bom. A você também que está nos acompanhando aí na nossa transmissão online, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra encontre espaço no seu coração, e quando for possível, esteja aqui conosco. Será uma bênção nós darmos um abraço e expressarmos o amor de Deus sobre a sua vida. Irmãos, nessa tarde, nós vamos refletir na palavra do Senhor sobre o tema confiando no propósito divino. Confiando no propósito divino. E eu tenho uma pergunta para você. Você realmente acredita no propósito ou no plano de Deus para a sua vida? Você acredita realmente nisso? Jessé, você que é um cara das palavras, um artista. Às vezes as pessoas falam que confiam, que acreditam. Mas quando a gente começa a fazer outras perguntas ou refletir melhor sobre isso, aí isso pode ficar um pouco em dúvida, porque às vezes as pessoas falam assim, olha, eu acredito em Deus, mas isso não significa que essa pessoa confie em Deus. Alguém pode dizer, eu acredito que Deus existe, mas não significa que essa pessoa confie, porque confiança significa entrega total. Alguém pode dizer, olha, eu concordo que Deus é bom, mas confiança não é apenas concordância. Confiar é mais do que acreditar, é mais do que concordar. Confiar é entregar-se completamente para alguém. Então, quando nós pensamos nessa pergunta, olha, você realmente acredita no plano de Deus para a sua vida? Eu quero que você pense se realmente você confia no plano divino, no propósito divino que Deus tem para você. E no final dessa pregação, eu vou fazer essa pergunta novamente. E nós vamos realmente pensar, será que nós confiamos? Será que nós realmente acreditamos? Será que nós realmente colocamos ou entregamos a nossa vida por completo ao Senhor? Porque a palavra de Deus vai nos conduzir nessa jornada, nessa caminhada. Porque nós devemos sim confiar completamente no propósito de Deus para as nossas vidas. Só que confiar quando as coisas vão bem, isso é fácil. Né, Michael? Quando as coisas vão bem, quando está tudo bem na nossa vida, isso é relativamente fácil. A gente dizer, eu confio em Deus, a gente canta, declara verdades tão profundas, lindas. Mas e quando as coisas não vão bem? E quando a dificuldade chega na nossa casa? Quando a dificuldade chega na nossa saúde? Quando o nosso casamento não vai bem? Trabalho? Estamos envolvidos em dívidas? Será que nós continuamos mesmo assim, mesmo que sejamos cheios de problemas? Será que a gente continua confiando no propósito de Deus para as nossas vidas? Nós vamos basear a pregação de hoje no capítulo 5 de Romanos. E é interessante que esse texto do apóstolo Paulo, ele vai justamente abordar isso. Ele vai fazer essa relação do tema dos problemas e como isso pode desenvolver em nós esperança, fé e pode trazer crescimento espiritual para as nossas vidas. E Paulo vai até falar que, olha, ele vai nos encorajar a louvar a Deus, a expressar o nosso louvor, mesmo que nós estejamos passando por grandes dificuldades. Porque nós podemos expressar o nosso louvor quando o dia está bom, mas quando chega a dificuldade, a gente precisa continuar expressando o nosso louvor a Deus. Porque o nosso louvor, ele não pode ser limitado à situação que nós estamos passando. É isso que a palavra de Deus vai nos ensinar aqui. Só que isso às vezes causa uma grande interrogação nas nossas mentes. Porque
às vezes a dor é tão grande, a dificuldade é tão intensa, que a gente fica pensando, Deus, como eu posso continuar expressando o meu louvor ao Senhor, diante da situação que eu estou vivendo? Aí que nós vamos aprender na Bíblia, que nós temos que ter uma vida fundamentada em Cristo e na palavra dEle, para que a gente consiga viver essa verdade. Uma vida que confia completamente e plenamente no propósito dEle para as nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, deixe ela aberta aí em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, porque antes de entrar nesse tema do sofrimento e desse desafio de nós louvarmos a Deus, apesar das nossas dificuldades, há uma palavra-chave, há uma palavra importantíssima que nós precisamos compreender, que vai nos ajudar a entender o que Paulo fala a partir do versículo 3, aí no capítulo 5. Essa palavra é justificação. Justificação. Você sabe o que é justificação? Esse é um tema importantíssimo da palavra de Deus. Porque se nós não entendemos o que é justificação, será muito difícil compreendermos como ter uma vida de adoração e de louvor e de confiança a Deus, apesar das dificuldades que nós vivemos. Essa palavra, esse tema, ele é importantíssimo e fundamental para as nossas vidas e para a nossa fé. E é por isso que a palavra de Deus, ela traz esse tema para nós. E eu quero ler com você agora Romanos capítulo 5, os versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos ou nos alegramos na esperança da glória de Deus. Esse texto começa com uma palavra. Que palavra é essa? Justificados. Justificação. E por que Paulo trouxe esse tema no início desse capítulo? Por que ele fala assim, olha, nós devemos nos alegrar na esperança da glória de Deus? E ele fala sobre justificação. Isso é tão importante, irmãos, porque quando nós pensamos o que é justificação, justificação é a justiça de Deus que chega até nós através da fé em Jesus Cristo. Justificação, ela nos torna justos, é o ato de nos tornarmos justos pelo que Cristo fez por nós. E a nossa fé é a confiança naquilo que Cristo fez. Isso é justificação. É a justiça de Deus que alcança as nossas vidas. Mas aí a gente pode fazer uma outra pergunta. Tudo bem, mas o que aconteceu para que houvesse a necessidade de justificação? Porque para que aconteça a justificação é preciso que alguém seja injusto. Então o que aconteceu para que surgisse essa necessidade? Aí nós temos que voltar lá no princípio. Quando a gente vê ali a história da criação, Deus criando um mundo maravilhoso, criando todas as coisas, os animais, as árvores, fazendo separação entre a água e a terra, Ele cria o ser humano. E Deus criou tudo com um propósito. Deus criou tudo com um lugar definido, uma finalidade. Criou o ser humano. E a gente pode pensar que o propósito do ser humano envolvia, ou a gente pode resumir esse propósito em amar a Deus. Deus nos criou e nos criou para amá-lo. E amar a Deus, irmãos, implica em três coisas. Em três coisas, guarde isso. Amar a Deus, a gente pode entender que implica em obediência. É seguir as regras de Deus. E quando Deus cria todas as coisas ali, Ele cria o ser humano, Ele já deixa muito claro o que poderia ser feito e o que não deveria ser feito. Isso é obediência. Em segundo lugar, Deus nos criou para amá-lo, e isso implica em adoração. Adoração é reconhecer quem Deus é. Isso é adoração.
é reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o Rei, e eu devo honrá-lo. Isso é adoração. E em terceiro lugar, essa vida de amar a Deus implica em uma vida de louvor. E louvar é expressar ou ter uma postura de gratidão, é reconhecer aquilo que Deus faz. Enquanto a adoração é reconhecer quem Deus é, no louvor nós reconhecemos o que Deus faz por nós. Nós agradecemos a Ele o sustento, a proteção, a vida que Ele nos dá, a alegria, a esperança. Isso é uma vida de louvor. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria para amá-lo. E o que nós deveríamos ter feito? O ser humano, nesse amor a Deus, obedecê-lo, adorá-lo e louvá-lo. Mas então o homem decide e escolhe um caminho bem diferente. E ele quebra justamente essas três coisas. Quando o homem decide seguir pela jornada do pecado, o caminho contrário, do propósito divino para nós. Quando Deus tinha traçado um caminho de vida, o homem então decide seguir pelo caminho do pecado. E ele justamente quebra essas três coisas. Ele desobedece a Deus, ele então decide adorar a si mesmo e decide ter uma vida de ingratidão para com Deus. Percebe então a grande confusão que o homem, a humanidade se envolveu? E quando ela decide então sair do propósito divino, quando ela decide não confiar mais no plano que Deus tinha traçado para ela, ela assume um novo Senhor. Antes, o ser humano tinha sido criado para adorar, para servir a Deus. Mas ele então decide fazer algo totalmente diferente, então ele muda de Senhor. E ele passa a servir ao pecado. E o pecado é um Senhor que paga com a morte. O próprio livro de Romanos fala, a carta de Romanos fala que o salário do pecado é a morte. E aí quando o ser humano passou então a servir a esse outro Senhor, o pagamento que ele tinha para receber era a morte. E como escravo da morte, nós fomos separados dessa vida gloriosa que Deus tinha planejado e traçado para nós. E como escravos desse outro Senhor, nós contraímos uma dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Então a humanidade se envolveu nessa grande confusão, em que ela estava endividada, e por isso nós fomos declarados injustos. Só que aí, irmãos, entra a justificação. Deus então observa tudo isso, irmãos, e Ele fica olhando esse cenário, sabendo que nós, eu e você, não tínhamos condições de sair dessa grande confusão, de resolver esse problema. Então Deus olha isso e Ele age. Ele age sabendo que uma dívida precisava ser paga. Ele age então sabendo que algo precisava ser feito para que a humanidade fosse redimida, restaurada e salva. E então, ao invés de permitir que nós morrêssemos, Ele então assume a nossa dívida. Ele assume a nossa dívida na cruz. Então Cristo vem para morrer e pagar a nossa dívida. É por isso que lá na cruz, Jesus declara: está quitado. Essa é a declaração que Ele faz, porque ali, naquele sacrifício, a nossa dívida foi paga. A cruz, irmãos, quando nós olhamos, é um lugar de restauração, é um lugar de salvação, é um lugar onde Ele assumiu o nosso lugar. Ele nos justificou, Ele pagou a nossa dívida. E por isso Ele nos deu condições de sair desse senhorio do pecado, para então passar a servi-lo, e novamente voltar lá ao princípio, ter uma vida de reconhecimento de quem Ele é, ter uma vida de louvor, ter uma vida de obediência a Ele. Ali na cruz, Cristo deu a total condição para que a nossa vida fosse restaurada diante de Deus. Isso é justificação. E por isso Paulo começa esse texto falando justificados. Ou seja, vocês foram agora libertos de todo esse senhorio do pecado.
Mediante a fé vocês têm acesso a isso. Deus se abriu para nós. E nós temos acesso a essa graça. E isso deve ser motivo de alegria para nós, no nosso coração. Essa é a consequência da justificação. Irmãos, lá no versículo 2 do mesmo capítulo, Paulo fala aqui: e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Agora nós não precisamos mais sentir vergonha de Deus, como Adão e Eva sentiram quando eles pecaram. Agora nós temos acesso à presença de Deus, a essa vida gloriosa de Deus. É como se você fosse convidado para uma grande celebração e seu nome está lá na lista. Você chega lá para entrar, você não fica constrangido ou com vergonha, porque você foi convidado. Seu nome está na lista. Cristo nos deu acesso à presença de Deus novamente. Ele pagou a nossa dívida. E essa esperança, irmãos, ela não é uma ideia de esperança de que alguma coisa boa vai acontecer. Não, é uma profunda convicção. É isso que a palavra de Deus aqui nos ensina. Ainda no versículo 2 ele fala: olha, foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, ou esse presente que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança, ou a plena convicção de participar da glória de Deus. Irmãos, isso é a vida que Deus tem para mim e para você. Não precisamos mais servir ao pecado, não somos mais escravos do pecado, não estamos mais destinados a uma morte eterna. Nós temos agora em Cristo, por aquilo que Ele fez por nós na cruz, nós temos acesso a Deus. Só que, além de termos essa alegria em nosso coração, isso também nos dá base, irmãos, para enfrentarmos os dilemas e as dificuldades da vida aqui. Porque em Cristo temos acesso à vida eterna que Deus tem preparado para nós, mas ainda estamos aqui. E por estarmos aqui, nós estamos sujeitos a dias bons e dias ruins. Estamos sujeitos a passar por momentos bons e momentos muito difíceis. Mas, independente daquilo que nós estejamos enfrentando, nós devemos confiar completamente nessa esperança, porque Ele nos justificou. Amém? Ele nos justificou. E aí, irmãos, eu precisava fazer toda essa base para entrar agora no versículo 3. Porque se você ler os versículos de 3 a 5, e não ler o versículo 1 e 2, fica muito difícil de compreender como nós vamos continuar expressando o nosso louvor diante das dificuldades dessa vida. A nossa âncora, o nosso fundamento para que suportemos as dificuldades aqui e agora, é essa certeza da esperança da glória de Deus. Amém? Então quero ler agora com você Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3 até o versículo 5, quando nós vamos aprender aqui a louvar a Deus em meio aos problemas. Acompanhe a leitura comigo. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Irmãos, aqui há uma sequência tão linda, que ela deve ser uma verdade nas nossas vidas. A palavra de Deus aqui nos ensina: olha, nós devemos nos alegrar diante dos problemas, sabendo que os problemas eles podem produzir em nós perseverança, e a perseverança vai nos levar a uma vida de maturidade, e essa maturidade vai produzir em nós esperança, sabendo que é uma esperança, uma plena convicção, e essa esperança ela não confunde. Sabe por quê? Porque ela nos leva a prestar mais atenção nos céus do que na terra. É isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. E quando eu estava meditando nessa mensagem, eu me lembrei de uma pessoa, e nós estamos lendo a carta de Paulo, e agora eu quero convidar um Paulo para testemunhar aqui, irmãos.
Um irmão que tem me inspirado com a vida dele, tem me inspirado com o exemplo de fé dele, e por isso eu quero convidar o irmão Paulo Medeiros, a irmã Jenny também, para virem aqui nesse momento. O irmão Paulo é um homem de Deus, nós temos o privilégio de caminhar juntos, e trabalhando com os PGMs, e eu falo que foi um presente de Deus conhecê-los. Podem vir aqui. O irmão Paulo e a irmã Jenny são servos de Deus, né? A Mari, a filha, está ali, e é uma família preciosa que Deus tem usado, né? E o irmão Paulo, quando olho o irmão Paulo, irmãos, eu não sei, mas eu lembro do apóstolo Paulo. É um homem que tem inspirado a minha fé, e eu pedi para ele compartilhar um pouco de dificuldades que ele tem vivido na saúde. E quando eu li esse texto, eu lembrei muito da sua vida, irmão Paulo, muito mesmo. Porque apesar dessas tribulações, né, que o irmão lida já há alguns anos, o irmão tem expressado uma vida de louvor a Deus. O que eu li nesse texto, eu tenho visto na sua vida. E eu gostaria que você compartilhasse com a igreja, porque eu acredito que isso pode também inspirar a fé de todos que estão aqui acompanhando esse culto. Amém. Sim. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nessa labuta, já vai fazer alguns anos, né? Tratamento, que quando nós estávamos iniciando o trabalho aqui na igreja, nós estamos gozando de plena saúde, né? Em todos os sentidos. E de repente foi acometido com uma doença, né? E que realmente nos baqueou. Estamos aí, pela glória de Deus, pela bondade do Senhor. Já vai fazer quantos anos? 5 anos, meus irmãos. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Peneza. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, o que eu tenho que é só agradecer. Só tenho que agradecer, ver aqui a face dos irmãos. Nós tínhamos força para também trabalhar no Miner, né, aqui no Mini. E eu me lembro, como se fosse pouco tempo atrás, nós subimos a escada do Mini, e na hora que chegava no 4º andar, eu estava com toda a força, corria com as crianças, e brincava, lia a Bíblia, enfim, fazia. Mas essa fase passou. Agora estamos numa outra fase, mas continuamos servindo ao Senhor nosso Deus. Continuamos. E glória a Jesus. Eu gostaria de expressar um pequeno louvor, uma coisa bem simples da parte de Deus, que colocou no meu coração, que fala a respeito dos dias de hoje. Fala assim: alerta, igreja, o dia está perto, Cristo já vem. Que dia glorioso, tão majestoso, veremos o Rei. Canto de vitória, a igreja subindo para Nova Jerusalém. Cidade gloriosa, tão majestosa, que Cristo nos fez. Cidade gloriosa, tão majestosa, que Cristo
nos fez. Todos nós vamos para esse local, em Cristo Jesus. Todos nós vamos entrar nessa casa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós vamos pisar lá nos locais celestiais, aonde tem ouro, como diz, né? É simbologia, mas é semelhante ao ouro, ao cristal, as coisas preciosas de Deus, inefáveis, a qual o Senhor tem reservado a nós que estamos aqui nessa graça maravilhosa em Cristo Jesus, até o momento, né, meus irmãos? Porque nós temos que ficarmos firmes até o fim. Até o fim. Glória a Jesus. Então, eu queria falar com a minha irmã em Cristo e esposa, que ela falou, nós temos que resistir até, você pode falar aquela parte, até nós vamos ficar até vamos revestirmos do dia mal, como é que é? Você leu para mim no PGM passado, você lembra? Eu não me recordo, irmãos. Mas eu... Ah, sim, agora eu lembrei. Nós estudamos no PGM, agora, semana passada, sobre Efésios 6, né? A armadura de Deus, né? E a gente destacou lá na reunião que nós devemos nos revestir, né? De toda a armadura de Deus. Então, e destacamos ali o escudo da fé, né? Na minha versão estava escrito, sobretudo, o escudo da fé. Né, irmãos? Então, é isso que nós temos vivenciado. Temos passado por batalhas, né? A irmã Maria Cândida ali também, linda essa irmã. Essa irmã é uma luz, é maravilhosa ela. E temos passado também batalhas, né? O casal, a família sabe que vem essa batalha na hora da saúde. Mas nós realmente temos procurado, pastor, nos revestir, né? Nos fortalecer na força no Senhor. E vestir essa armadura de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mais uma coisa, o irmão Paulo, né? Talvez, acredito que nem todos conhecem bem a história. Ele foi acometido por um câncer no pulmão. Isso já faz 5 anos, e passando por vários estágios. Mas quando o irmão ia lá fazer o tratamento, poder compartilhar que ele ia lá, irmãos, e ia evangelizar lá dentro, né? Conta um pouquinho para nós, irmão Paulo, como é que foi essa experiência? Sim, pena que eu não trouxe ela aqui, que eu não sabia. Eu tenho uma camiseta, meus irmãos. Essa camiseta eu tinha mandado fazer sobre encomenda, para 16 pessoas. Então essa diz fé, né? Sobre a sua pisadoras fomos sarados, né? Isaías, tudo bem bonita a camiseta, preta e com destaque branco. Pois bem, deixei essa camiseta por alguns meses, e aquela camiseta estava lá, 16 camisetas. Dei para minha esposa, mas não era essa a finalidade. A finalidade era para o futuro, né? Pois bem, daí chegou essa situação, essa doença. Daí comecei a ver a necessidade de vestir essa camiseta. Daí ia lá no Hospital do Câncer, né, com a camiseta, e lá entrava naqueles locais, e o pessoal olhava na enfermaria, com as enfermeiras, até mesmo o doutor Henrique, também, que é amigo nosso, se tornou amigo dele. Paulo, você não trouxe a sua camiseta hoje? Queria ver a sua camiseta aqui, de fé aqui. Eu falei, então, aqui estamos fazendo a obra do Senhor. Então, dessa forma, Deus tem alcançado muitas pessoas, né, através do testemunho de fé. E assim Deus tem feito, nos dando graça, nos dando temor, nos dando perseverança, porque sabemos que nesta
Porque nessa terra nós vamos chegar até o final em Cristo Jesus. Seria isso, pastor. Amém, glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, irmão Paulo, obrigado, irmã Jenny. Deus abençoe. Irmãos, nessa vivência nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, mas o nosso louvor, a nossa esperança não pode esmorecer. E por isso que nós lemos aí, a partir do versículo 3, em Romanos capítulo 5, e é muito interessante esse texto, irmãos, porque, em primeiro lugar, Paulo aqui destaca que nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações. Isso significa expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui. É louvar a Ele apesar das dificuldades. Sabe por quê? A gente consegue isso, irmãos, quando a gente tem Deus como a fonte da nossa alegria. Aí a gente consegue continuar expressando o nosso louvor, mesmo que seja um dia mau. E aí eu lembro aqui a história que está registrada lá em Atos capítulo 16, quando diz ali daquele momento em que Paulo e Silas foram presos. Eles estavam servindo a Deus, eles estavam ali desenvolvendo seu ministério, mas então foram acusados de algo que não tinham feito, foram presos injustamente, tiveram suas roupas rasgadas, foram açoitados e presos. Eles estavam cheios de problemas? Estavam. Um dia muito difícil. Eu fico imaginando a dor que eles estavam sentindo, passaram por grande humilhação, mas então eles foram colocados ali naquela prisão, e não apenas isso, eles foram, os pés foram presos ali no tronco, uma situação muito complicada. E aí, eles estavam lá dentro, será que eles começaram a reclamar, a murmurar, a negar a Deus, a questionar o propósito de Deus? Sabe o que eles fizeram, irmãos? A palavra de Deus diz o seguinte, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Irmãos, naquela cela, naquela prisão, aquele lugar se tornou um lugar de culto a Deus, um lugar de louvor e de adoração a Deus. E eu quero dizer a você, talvez você hoje esteja enfrentando uma prisão na sua vida, talvez você hoje esteja enfrentando uma situação de limitação, e você se veja como Paulo e Silas. Você serve a Deus, mas os problemas chegaram, a dificuldade está ali, e você se sente em meio a uma grande dor, mas não deixe de expressar o seu louvor a Deus, porque esses homens estavam ali passando por uma grande dificuldade, mas essa dificuldade não foi maior do que o louvor que eles tinham, a alegria que eles tinham dentro do coração. Eles tinham uma esperança, e naquele momento, mesmo passando por aquela grande dificuldade, eles estavam ali cantando e louvando a Deus. Fernando, que hino será que eles estavam cantando ali? Eles estavam ali, irmãos, louvando a Deus. Não sabemos que música, mas eu acredito que palavras de louvor e de gratidão saíam do coração deles. A ordem daquele culto ali, oração e louvor, porque eles tinham uma esperança maior, e aquelas dificuldades não estavam limitando eles, irmãos. Por isso expresse o seu louvor, mesmo que você esteja cheio de problemas. Mas não apenas isso, a palavra aqui também nos ensina que a tribulação, ela produz perseverança, ou seja, os problemas ou os nossos sofrimentos têm o poder de produzir paciência na nossa vida. O que é paciência? Paciência, irmãos, é a gente suportar males, dificuldades, mas sem reclamação e sem revolta. Porque tem gente que quando se vê diante de uma grande dificuldade, ela já muda de postura, passa a ter uma vida de murmuração. Mas essa paciência que as dificuldades podem produzir na nossa vida, elas nos fazem suportar as adversidades sem murmuração e sem revolta. É esperar com calma aquilo que está demorando, é perseverar em continuar um trabalho apesar das dificuldades e da demora. E na Bíblia existe uma outra história de um homem que nos ensina muito acerca disso,
acerca da paciência. Você já ouviu aquela expressão, fulano tem a paciência de Jó? Já ouviu isso? Às vezes as pessoas usam, olha, né, para se referir a alguém, puxa, eu preciso agora ter uma paciência de Jó. Por que isso? Porque Jó foi um grande exemplo de paciência. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, um servo de Deus. Mas então a adversidade chegou na vida dele. Olha só, ele perdeu filhos, ele perdeu bens materiais de forma trágica. Ele perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele perseverou na sua fé e na sua confiança em Deus. Lá em Jó, no capítulo 2, a esposa dele se vira para ele e fala assim, olha, você ainda está conservando a sua integridade, amaldiçoa Deus e morre. Mas aí, irmãos, um homem de Deus, alguém que tenha confiança plena e confia no propósito de Deus, tem respostas diferentes. Olha só o que ele diz. E aqui tem que ter realmente uma confiança em Deus, porque olha o que ele respondeu para a esposa dele. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal, e em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Homem de fé, homem que confiava plenamente em Deus, irmãos. E quando nós temos essa convicção, nós podemos enxergar essas dificuldades como instrumentos que vão produzir em nós e desenvolver em nós a paciência. Mas então o texto continua falando que essa paciência, ou essa perseverança, ela produz experiência. E isso é maturidade. Essa paciência vai produzir em nós maturidade, experiência. Assim como um músico, ele precisa se dedicar, treinar, estudar o seu instrumento para ser bom na execução daquele instrumento. Assim como um atleta tem que ter paciência durante os treinos, treinar várias horas para conseguir uma determinada habilidade, assim também a paciência, ela vai produzindo em nossas vidas uma maturidade e um crescimento espiritual. Eu gosto de uma versão da Bíblia, a versão A Mensagem, que fala aqui nessa parte, ela diz que a paciência, irmãos, ela forja o aço temperado da virtude. Ela forja o aço temperado da virtude. No mundo de hoje nós temos muitas peças, peças, ferramentas feitas de aço, mas aquilo passou por um processo. Ele foi trabalhado para que ele pudesse chegar e ser uma peça definida para uma finalidade. Então, é interessante que nesse processo existem duas maneiras de forjar o aço. Ou é pela pressão, ou é pelo martelamento. Irmãos, quando eu penso aqui na palavra de Deus, eu vejo que a nossa paciência, ela vai trabalhando em nossas vidas, esse crescimento espiritual. Assim como um ferreiro, ele vai ali trabalhando e forjando aquela peça de aço. Às vezes pela pressão, e tem que ser uma grande pressão, às vezes pelo martelamento, e ali também com o fogo ele vai trabalhando, para que daquela peça bruta possa sair algo que tem uma finalidade e um valor maior. E isso é um processo que muitas vezes acontece na nossa vida. Essa paciência vai trazendo crescimento e desenvolvendo a nossa vida com Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. É doloroso, mas isso vai trazendo crescimento para nós. E em último lugar, essa experiência, ela produz em nós a esperança. Esperança. E é interessante que essa esperança aqui que Paulo fala, é uma esperança que não confunde. É uma esperança que faz com que a gente não se sinta enganado. É uma esperança que não decepciona. Porque, novamente eu digo, essa esperança, ela nos leva a prestar mais atenção nos céus do que na terra.
E é isso que vai dar condições para nós enfrentarmos as adversidades dessa vida. Por isso que a Bíblia aqui nos ensina, olha, nós, mesmo que estejamos passando por grandes dificuldades, vamos continuar expressando o nosso louvor, porque um dia nós fomos justificados, Ele pagou a nossa dívida, e agora nós estamos aqui de passagem, sabendo que temos uma esperança maior. Você tem uma esperança maior em Cristo, meu irmão. E mesmo que você seja acometido de grandes adversidades, continue confiando no propósito divino para a sua vida. E é por isso que eu volto a fazer a pergunta inicial: você confia no propósito de Deus para a sua vida hoje?